Beleza. Vambora. Bom dia, gente, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as lesões brancas da mucosa oral, tá? Então, essa aula de hoje, a gente vai demonstrar um pouquinho, através de imagens, o tipo de manifestações das lesões brancas que podem acometer a mucosa bucal e lingual, seu processo de diagnóstico e conduta terapêutica, tá? Sobre as lesões brancas, normalmente são lesões que aparecem na cavidade oral e tem muito a ver com isso aqui, gente, com o espessamento da camada superficial de queratina. Por isso, muitas vezes vem a cor branca, porque a queratina, quando ela fica numa espessura maior, ela tem essa coloração esbranquiçada, tá? Ou por acantose também, que é o aumento superficial da pele, que mascara a vascularização normal, por exemplo, uma vermelhidão do tecido conjuntivo que nós temos na mucosa oral em geral. Então aqui, gente, a gente tem todas as lesões brancas que a gente vai falar hoje, tá? Vocês vão ver que elas podem sim ter uma aparência semelhante entre si, tá? Mas não precisa ficar com medo, não. Tudo tem a ver muito com a anamnese na hora de perguntar para o paciente. Algumas coisas vão fazer muita diferença na hora do diagnóstico e também na hora do exame clínico, tá? Mas antes de começar a falar das lesões, eu queria falar um pouquinho de displasia, tá? O que é displasia? Vai ser um surgimento, tá, de um tecido anormal na região, tá? Vai ser uma proliferação de uma diferenciação celular no tamanho das células e características daquele tecido. Então, por exemplo, aqui a gente tem um tecido normal, aqui a gente tem uma displasia leve, onde a gente tem, por exemplo, alguns queratócitos atípicos, ou seja, não eram para eles estarem na região. Uma displasia moderada, a gente tem um aumento desses queratinócitos da região, e uma displasia intensa. Quanto maior for a displasia, ou seja, quanto maior for a diferenciação daquele tecido na região, mais grave vai ser minha lesão e provavelmente maior a chance de eu ter uma lesão neoplásica, tá? Podendo ser maligna ou benigna, tá? Mas é uma maior chance de ter, ainda não é uma neoplasia, beleza? Então, a displasia é uma diferenciação desse tecido na região. Combinadinho? E aí, ó, vamos lá. Aqui dá para ver melhor o que eu estou dizendo. Então, aqui a gente tem a nossa mucosa oral normal, aquele rosa esbranquiçado, né? Rosa pálido, que a gente costuma chamar. Aqui a gente tem, por exemplo, uma leucoplasia delgada lisa, uma leucoplasia espessa, depois uma verruciforme granular e uma eritroleucoplasia. Quanto mais à direita nós temos, maior a chance da gente ter uma formação neoplásica, tá? Não quer dizer que isso aqui já seja neoplasia, não. É uma diferenciação de tecido, tá? E quanto mais à direita nós temos, ou seja, quanto maior a diferenciação desse tecido, maiores as chances de eu ter a neoplasia, tá? Os tumores, tá? A formação de tumores, beleza? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho da leucoplasia, que é a nossa primeira lesão branca da aula de hoje. Então, aqui a gente tem a leucoplasia, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela é uma placa branca não destacável que não pode ser caracterizada clinicamente ou histologicamente, tá? Mas ela não apresenta aspectos microscópicos específicos. Então, de acordo com a OMS, o diagnóstico da leucoplasia, ela é estritamente clínico e de exclusão de outras doenças.
Então, é como se fosse a síndrome do intestino irritável, para quem já ouviu falar dele. Você faz uma bateria de exames, vai excluindo todos os outros diagnósticos possíveis e se nada for diagnosticado, o diagnóstico final seria a síndrome do intestino irritável. A leucoplasia é dessa forma. Você vai fazer N exames, tá? A gente vai fazer N exames por imagem, até mesmo laboratoriais, tá? E se nada for detectado, é classificado como leucoplasia, beleza? Então, o diagnóstico de leucoplasia, ele é de exclusão de outras doenças, beleza? A etiologia da leucoplasia, ela é desconhecida, tá? Mas existem fatores de risco para malignização, tá? Que são os pacientes fumantes. E é muito engraçado que quando os pacientes que são fumantes têm leucoplasia, assim que eles diminuem o tabagismo, a lesão diminui ou chega até mesmo a sumir. É muito interessante isso, tá? O álcool também entra como fator de risco e a radiação ultravioleta também, porque a leucoplasia, quando ela tá dentro da boca é uma coisa, quando ela tá no vermelhidão do lábio, tá? A radiação ultravioleta, ela pode interferir na malignização da leucoplasia no vermelhidão do lábio, tá? Desculpa. Ela é considerada uma lesão potencialmente maligna devido àquela diferenciação de tecido que a gente tem, tá? Quanto maior for aquela diferenciação de tecido, maior vai ser a potência daquela lesão virar maligna, tá? 1/3 dos carcinomas orais apresentados normalmente apresentam leucoplasia próxima, tá? Mostrando esse entrelaçamento, né? Essa proximidade, né? Da leucoplasia com malignidade. A taxa de malignização é relativamente baixa, eles falam que a leucoplasia, 2 a 3% vão virar malignas, tá? Mas vocês vão ver que isso vai depender muito do estudo que você lê e acomete mais o sexo masculino. Geralmente afeta pessoas acima de 40 anos. Então, aqui embaixo, no gráfico, a gente vê um pouco essa diferenciação em idade, né? Quanto mais velho, maiores as chances de ter a leucoplasia e a maior parte acometida são pacientes do sexo masculino. 70% das lesões leucoplásicas, elas vão acontecer na mucosa bucal em geral e gengiva, tá? As lesões da vermelhidão do lábio, assoalho de boca e língua apresentam em 99% dos casos displasia, tá? De tecido, ou até mesmo uma neoplasia, tá? As características clínicas que a gente vai depender do tipo da leucoplasia. Então, a gente tem aqui o tipo leve delgado, que é uma planca branca acinzentada, plana ou pouco elevada, translúcida ou não, com fissura ou enrugada, bordas delimitadas ou se mesclam com a mucosa normal, desaparecem ou ficam inalteradas, não apresentam displasia na biópsia. Então, aqui fica até um pouco difícil a gente fazer biópsia, tá? Porque não vai aparecer nada. Quando você tiver uma leucoplasia ou uma aparência de leucoplasia homogênea espessa, é uma progressão da lesão, tá? Em tamanho, são placas brancas espessas e bem delimitadas com fissuras profundas. 1/3 regride ou até mesmo desaparecem. Outras podem desenvolver irregularidades de superfície, tá? Se ocorrer essas irregularidades de superfície, o nome vira granular ou nodular, tá?
E você tem também a verrucose verruciforme, que são projeções afiadas, rombas ou verruciformes. Então, a gente vai ver as imagens agora, tá? Então, tá aqui, tá? Aqui a gente tem a leve delgada, tá? Ela pode ser translúcida, tá vendo? Parecendo até uma pseudomembrana aqui, mas quando você passa a gaze na região, ela não sai, tá? Por isso que é uma placa, tá? Lembrando daquela classificação que a gente já viu. Então, aqui a gente tem, ó, a gente não tem né, só uma delimitação da lesão. Ela se entranha também na mucosa normal, né? Então, aqui a gente tem a leve delgada, tá? Pode ter fissuras ou não. A homogênea espessa, você já vê maior número de fissuras, tá? E uma imagem, vamos dizer assim, mais opaca, né? Uma lesão mais esbranquiçada. Ela evoluída, vamos dizer assim, tá? Ela vira granular aqui, grânulos, por exemplo, esse aqui é no ventre da língua, tá? Então, aqui a gente tem ela, vamos dizer assim, aqui tem as evoluções, né? Leve delgada, homogênea espessa, granular, e a verrucose é a pior, né? Chega a parecer pelo, né? É bem feio, né? Então, aqui a gente tem a nossa classificação vista, né? A imagem mesmo. Agora é o seguinte, vocês vão ver que essas imagens vão se parecer com outras lesões que a gente vai ver mais pra frente, tá? Na biópsia, não mostrando displasia, se ela for maligna, a biópsia vai nos mostrar, vai. Se for maligna, vai mostrar na biópsia. Não, o que acontece? Na biópsia, só não vai mostrar esse primeiro tipo, tá, gente? Para quem ficou com dúvida. Quando ela tiver leve delgada, pode ser que ela não mostre displasia de tecido. Mas nessas outras três aqui, se você fizer uma biópsia, já vai mostrar, tá? Algum grau de displasia, tá? E se por um acaso for uma lesão maligna, também vai indicar na biópsia. Por isso que muitas vezes, quando você não... Vamos supor, você vê todas as lesões brancas, né? Você tenta fazer o diagnóstico de várias formas e você não consegue achar, você faz uma biópsia da região, tá? Não tem como nem não fazer. Mas essa primeira aqui, muitas vezes não vai mostrar displasia de tecido. Essas outras três vão mostrar displasia de tecido, cada uma delas mais grave que a outra, e se for maligna, também é diagnosticado na biópsia, beleza? Nas características clínicas, ela vai ser variada, vai ser de acordo com o tempo, e elas podem progredir, tá, gente? Todos aqueles tipos ali, ó, igual eu falei, por exemplo, às vezes você tem uma leve delgada, depois de meses você vai ver o paciente tá homogênea e espessa, tá? Por isso que você tem que ter um controle desse paciente. Você tem que ficar solicitando ao paciente que retorne ao consultório para você continuar acompanhando ele, tá? Porque pode progredir ou até mesmo regredir. Uma fase indistinguível do carcinoma verrucoso, podendo apresentar displasia e transforma em carcinoma epidermoide. Por isso que muitas vezes você tem uma lesão como essa aqui, tá? Ou essa aqui, e quando você vê seu paciente em 3 meses, 6 meses, às vezes ele já tem uma lesão mais avançada, por exemplo, um carcinoma epidermoide. Normalmente esse carcinoma, ele aparece depois de 8 anos após o diagnóstico inicial de leucoplasia verrucosa proliferativa, que é essa última imagem aqui, tá, gente? Que parece esses pelinhos, né? Pelinhos brancos. Esse é o pior tipo de leucoplasia. Vocês vão ver que tem outros, mas dentre esses 4 que eu mostrei, esse aqui é o pior, tá? Esse tem uma alta taxa de malignização. Pode tornar uma lesão maligna sem alterações clínicas ainda, por exemplo, apresentando manchas vermelhas dispersas, que a gente chama de eritoplasias, tá?
E quando junta as duas, né, leucoplasia com eritoplasia, a gente chama essa lesão de leucoplasia mosqueada ou ainda eritroleucoplasia, tá? Há displasia no exame histopatológico também e tem um grau grande de malignização da lesão. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? A gente tem as áreas esbranquiçadas, tá? Da leucoplasia em si, mas em volta você vê que o tecido tá mais avermelhado. Compara com o tecido normal, tá? Em volta, ó, esse aqui é uma mucosa de coloração normal. Aqui eu tenho a coloração avermelhada e aqui a minha leucoplasia. Essa aqui, por exemplo, ó, como tem várias fissuras, né, entre as lesões, a gente pode julgá-la como espessa, tá? Ela já não é mais leve, até mesmo, né, por causa dessas regiões avermelhadas, tá? Olha aqui no ventre da língua, né? Olha como tá mais espesso, né? Olha aqui, tá? Beleza? Essa aqui é a eritroleucoplasia, ou se não, leucoplasia mosqueada, tá? É mais um tipo pra gente guardar, tá? E o tratamento prognóstico de leucoplasia, já que ela é tão cancerizável, vamos dizer assim. Primeira coisa é o seguinte, tá? Aqui é a mucosa normal. Então, vamos supor que eu tenho uma leucoplasia delgada lisa, ou se não, até mesmo uma eritroleucoplasia, tá? Que é o meu pior tipo agora que vocês conheceram, tá? É o seguinte, primeira pergunta, durante a anamnese, quando você estiver fazendo a anamnese do seu paciente, você vai perguntar para ele se ele fuma, né? A gente já conversou isso em sala também, se ele faz uso de bebida alcoólica, tá? E a frequência que ele faz o uso dessa bebida alcoólica, né? Quando ele falar socialmente, a gente já sabe que a gente tem que perguntar quantas vezes ele se socializa pela semana. Então, se ele tiver se a gente diagnosticou aquela lesão branca como leucoplasia, a gente vai precisar que ele responda essas perguntas, tá? Com total honestidade. Então, você fala para ele, ó, eu preciso saber se você fuma e tudo, e ele vai te responder, tá? Em especial quando tem muito a ver com o diagnóstico dele. Se ele falar que fuma, você vai falar assim, olha, para essa lesão que está na sua boca sumir, ou pelo menos diminuir, eu preciso muito que você pare de fumar, tá? Então, você vai pedir para o seu paciente ter o compromisso com você de parar o uso pelo menos durante um mês para ver o que vai acontecer com aquela lesão, tá? Não é fácil para um paciente fumante parar de fumar. Todos nós temos consciência disso, até pelos relatos de outros pacientes que tentam parar de fumar. Tem até documentários sobre isso. Quem tem pessoas próximas que foram tabagistas durante um longo período de tempo e quiseram parar de fumar, vocês veem que tem essa dificuldade, mas a gente tem que conscientizar o paciente que se ele não parar de fumar, essa lesão vai progredir com o passar do tempo. Pode ser um mês, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, 8 anos, tá? Mas essa lesão progride, tá? Ô, Carol. Oi, diga. Aqui, mas mesmo se o caso já tiver avançado, vai adiantar ele parar de fumar? Vai. É impressionante. Chega a ser até estranho, né? Às vezes o paciente ele fuma 50 anos, né? E aí ele tem essa leucoplasia. E a lesão, quando a pessoa para de fumar, ela pelo menos regride, tá? Vamos supor que ela é uma eritroleucoplasia, tá? Às vezes ela regride para uma leucoplasia espessa, só pela pessoa parar de fumar. É muito estranho, né? Mas é porque o tabaco, ele piora essa lesão, tá? Então, quando você remove o tabaco, você chega a ter uma regressão dessa lesão, tá? Ah, entendi. Tá bom? Nada, viu? Nada. Aí é o seguinte, você tem também, se não for o tabaco, vamos supor que a pessoa
faz o uso de bebidas alcoólicas, né? Então, você tem que conscientizar o paciente, tá? Para ele parar de beber, tá? Pode ser que regrida, viu, gente? Normalmente, todos aqueles fatores de risco, né? Vamos supor que a leucoplasia na vermelhidão do lábio, você tem que orientar seu paciente para ele não ficar exposto ao sol, tá? Se você pedir, ele pode passar também aqui protetor labial também. Deixa eu ler que tem mais uma pergunta. Mesmo num caso de eritroplasia, não seria melhor fazer uma biópsia? Então, gente, o que acontece? Lembra disso. A gente primeiro, tá? Tem que fazer o diagnóstico de outros. Vocês vão ver. Com o passar da aula, vocês vão começar a entender até como é a questão da biópsia, tá? Porque vamos supor que eu fiz a biópsia. Eu fiz e vi malignidade. A gente, normalmente, eu vou ser bem sincera para vocês. 90% dos casos a gente vai fazer biópsia, tá? Exatamente para diagnosticar outras lesões brancas. Então, de qualquer maneira, gente, se tiver uma dessas lesões, a gente vai para biópsia. Eu não vou mentir para vocês, não. Por causa de outras lesões que a gente tem. Só que tem algumas que são muito parecidas que não precisam de biópsia. Então, a gente faz um tratamento terapêutico, por exemplo, antes de fazer a biópsia, tá? Mas nesse caso da eritroleucoplasia, gente, vocês vão ver que 90% dos casos a gente vai fazer uma biópsia para fazer o diagnóstico, tá? Não é incomum a gente fazer não fazer biópsia, tá? Quer dizer, não é incomum a gente fazer biópsia, tá? Então, é o seguinte, guarda essa pergunta que o Kenner fez, que a gente volta a falar dela no final. Porque as outras lesões brancas podem muitas vezes responder essa dúvida, tá? Porque a gente tem essa dúvida mesmo, né? Quando fazer a biópsia, né? Mas de verdade, 90% das vezes, a gente vai fazer a biópsia. Não, um mês de espera no caso por exemplo, peraí. Olha só. Um mês de espera, por exemplo, a pessoa fuma, tá? A pessoa falou para você que fuma, tá? Você tem que esperar pelo menos a lesão regredir. Quando ela regride, tá? É bom para o paciente, bom para você. Não quer dizer que você não vai fazer a biópsia. Mas imagina você incisando um tecido e aí a pessoa fuma. Olha que ruim, vai queimar esse tecido. Então, tipo assim, de qualquer maneira, o seu paciente que é tabagista, antes de fazer a biópsia, você já tem que orientar ele a parar de fumar. E outra, quando a lesão regride, é um tratamento menos agressivo, lembra disso, tá? Agora, essa questão de... Lembra que isso aqui não é câncer, gente, tá? Essa lesão aqui pode virar um câncer. Agora, imagina, se o paciente não parar de fumar, a chance de virar câncer é muito maior, tá? Então, de qualquer maneira, a gente vai precisar do paciente parar de fumar, fazendo biópsia ou não, tá? Então, a gente precisa, por exemplo, mesma coisa de clareamento, é uma coisa simples. Se é uma coisa tão simples, o paciente precisa parar de fumar, imagina uma cirurgia em boca. Extrair um siso, você precisa falar para o tabagista parar de fumar, tá? Então, não é nem por mal essa espera, tá? É para o tecido até não ficar tão propenso, né? Vamos supor, se o tabagista ele não parar de fumar e você faz a biópsia, aquela região ali vai ficar mais agredida ainda, entende? Então, de qualquer jeito, a gente tem que pedir para o paciente parar de fumar. Se não for esperar um mês, que seja pelo menos 15 dias, tá? Só um conselho, pelo menos o até falado mesmo no livro do Neville, tá? Eu não tirei isso da cabeça, não. Podem procurar no livro do Neville, que ele também indica isso, tá? Agora,
A transformação maligna, mesmo sendo da eritroleucoplasia, ela ocorre geralmente 2 a 4 anos após o diagnóstico, tá? Mas pode ocorrer dentro de meses. Isso, vocês lembram? Acho que eu já comentei com vocês. O câncer, ele é muito incerto, né? Ele não tem um limiar, né? Ele nunca tem um motivo específico para ser formado. Essa mutação celular pode acontecer por vários motivos. Então, pode ser que vire uma neoplasia dentro de meses, tá? Agora, cada fase clínica da leucoplasia tem um potencial aumentado diferente. Então, vamos ter uma ideia aí de como que funciona, tá? Então, por exemplo, a leucoplasia verruciforme, que é aquela que parece que tem um pelinho, né? Que são mais proeminentes, nem sempre parece que é um pelinho, tá, gente? Às vezes só são um aumento significativo da lesão branca. 83%, assim que você remove essa lesão, tem 83% de recidiva, tá? E normalmente precisa de reintervenção. Um dos tratamentos da leucoplasia, gente, é a remoção, tá? Remoção mesmo, cirúrgica ou até mesmo já tem falado de cirurgias a laser e também tem falado de crioterapia, que é quando você queima o tecido com nitrogênio, tá? Eles têm falado sobre, tá? Mas seria essa remoção da lesão, tá? Quando você faz essa remoção cirúrgica, é até bom porque você já encaminha para quem? Para biópsia, tá? Até para ver se teve avanço de lesão, né? Se teve alguma malignização, tá? Mas se eu tirar essa lesão, tá? 83% quando ela 83% volta quando ela é verruciforme. Quando ela tá delgada, que é aquela bem leve, raramente se tornam malignas, tá? E sem demonstração clínica, desculpa. Sem demonstração de alteração clínica após a remoção. Pode voltar, mas é muito baixo a chance de voltar. A leucoplasia espessa e homogênea volta normalmente de 1% a 7% e tem essa porcentagem de malignização, é muito baixa a malignização dela. As granulares têm de 4% a 15% e a eritroleucoplasia de 18% a 47% de virar maligna. Então, a pior que a gente tem, o pior que a gente tem aqui é a eritroleucoplasia, tá? Essa é a que tem maior chance de virar uma neoplasia maligna, tá? Agora, não há garantia que essa remoção cirúrgica, caso você faça, né, a remoção cirúrgica, elimine a chance de promover uma malignidade. Todas as lesões que você tem que são cancerizáveis, tá? Se você intervém nelas, você tem chance de malignização. Então, guarda a pergunta do Kenner para o final da aula, porque foi bem importante essa pergunta, tá? Porque a gente fica na dúvida. Jesus amado, se eu não fizer a biópsia e for uma lesão maligna, como que eu vou tratar meu paciente? Mas essa aqui ainda pode ser uma lesão cancerizável. Se eu fizer biópsia, pode virar maligna, né? Então, e aí? Mas vocês viram que se ela se tornar maligna ou não, no final das contas, vai acabar tendo que fazer biópsia, tá? Então, eu deixo essa reflexão com vocês, tá? Mas vamos até o final da aula que vocês vão ver que tem algumas lesões muito parecidas com a leucoplasia, tá? É necessário biópsia para obter o diagnóstico, tá? Lembrando que a biópsia não é para ver leucoplasia, tá? Primeiro, outras lesões brancas que vão ser diagnosticadas por biópsia. Se ela não for diagnosticada, aí é leucoplasia. No caso, agora só uma pergunta aqui que apareceu. No caso desse tipo, que é o verruciforme, se a pessoa fumar, ela
Ah, então, já houve a displasia. Então, ela não chega a desaparecer, tá? Mas ela chega a diminuir, tá? Ela chega a melhorar, beleza? Pelo menos é isso que está na literatura. Se vocês verem algum outro, como é que fala? Algum outro artigo que fala que some, vocês podem levar para aula, tá? Sim, mas a taxa de voltar é na hora da remoção, tá? Agora, parou de fumar, ela pode, olha a palavra pode, de probabilidade, ela pode diminuir, tá? Mas não quer dizer que ela vá diminuir, ela pode diminuir, tá? Então, na questão de remoção, olha só. Aqui nesse slide, olha só. Uma displasia moderada intensa entra verruciforme, removidas completamente, se possível, por excisão cirúrgica, eletrocauterização, criocirurgia, que é a de queimar com nitrogênio, ou ablação a laser, tá? Infelizmente, é o tratamento da leucoplasia, porque não tem muito o que fazer. Agora, no caso da leve, você nem precisa fazer excisão cirúrgica direto. Primeiro, você vai tentar diminuir a lesão, tá? Que pode até sumir. Por exemplo, se a pessoa fuma. Agora, se você remover o tabaco e não sumir, você pode ter que fazer uma biópsia ou ainda ter que remover a lesão por completo, tá? Quando não tem displasia leve, aquela leve fininha. Com displasia leve e moderada, é aquela segunda, tá? Que é aquela espessa, tá? O tratamento é conservador, diminui primeiro o hábito de fumar, a lesão pode diminuir para leve, né? Ou ainda desaparecer. Olha que interessante, tá? Ao invés de partir direto para uma biópsia ou é muito estranho, né? A gente falar isso, mas com o passar da aula eu prometo que vocês vão entender isso, tá? Mas se a pessoa fuma, gente, sempre tenta primeiro cessar o tabaco, depois biópsia, beleza? Se não melhorar, biópsia, beleza? Uma sugestão, tá? Porque se o paciente parar de fumar e a lesão sumir, olha que bacana, você não precisou fazer, sabe? Você fez com que o paciente não passasse por uma intervenção cirúrgica e que não é nem um pouco agradável, tá? Vocês viram o tamanho das lesões, né? Tem lesões enormes que pegam a mucosa jugal toda, tá? Então, espera 15 dias, um mês do paciente não fumar, olha novamente o paciente. Você pode acompanhar ele de 15 em 15 dias, vai que sumiu em 15 dias, né? Então, você já tem aí até o diagnóstico do paciente, tá? Que era pelo hábito de fumar, enfim, né? Mas se a lesão sumir, é importante lembrar isso. O paciente tem que retornar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, tá? Não tem como parar de acompanhar esse paciente, porque essa é uma lesão que tem recidiva, tá? Olha que ela tem grau de recidiva, mesmo sendo 1%, que é o caso da leve, tem. Então, você tem que acompanhar esse paciente para ver se essa lesão vai voltar ou não. No caso da displasia moderada ou intensa, tá? A gente tem aqui a excisão cirúrgica, tá? Então entra aquela, né, da verruciforme, por exemplo, né, a verrucosa. Ah, excelente pergunta. Aqui, e se o paciente é tabagista, aí ele parou de fumar 15 dias, a lesão sumiu, né? Se ele voltar a fumar, a chance dela voltar, tá? Porque é um estímulo agressivo para o tecido, tá? E é um fator de risco, lembra? E esse fator de risco vai fazer as chances da recidiva aumentar, beleza? Então, se sumir, você tem que deixar claro para o paciente que ele não deve voltar a fumar, porque essa lesão provavelmente vai aparecer de novo, beleza? Tá? Agora é o seguinte, após a remoção, você tem de 10 a 35% de recidiva das outras.
da verruciforme chega a ser 85%, tá? Então, vamos lá. Estomatite e nicotina, já que a gente está falando de cigarro, tá? Vamos falar um pouquinho de estomatite nicotínica. Gente, é muito engraçado pessoas que fumam, né? Acontecem várias coisas na boca. Vocês vão ver muito na clínica que os pacientes que fumam têm os dentes mais amarronzados, mais amarelados. E na parte palatina, muitas vezes, tem manchas amarronzadas, tá? E que é de difícil remoção durante a profilaxia. Vocês vão ver isso. Agora, antigamente, era muito comum a gente ver essa estomatite nicotínica, porque era chique fumar, né? Então, assim, quando você tinha um ambiente social, se você perguntar para os avós de vocês, por exemplo, na época deles era chique fumar, era elegante. Então, vocês viam mais. Então, tinha cigarro, charuto, cachimbo. Então, você tinha mais a presença dessa lesão que eu vou falar para vocês agora. Só que é o seguinte, ela não é pré-maligna, tá? Porque vocês vão ver que ela não é muito bonitinha, não. Ela é meio estranha. Mas assim que você bater o olho nela e perguntar se o paciente fuma, você já sabe o que é, tá? Ela tem uma causa e assim que você remove essa causa, que é o tabaco, ela some, tá? E pode ter, mesmo papo, 50 anos, mas ela some, ela não chega nem a regredir, não, ela some. Se não regredir, são outras medidas que a gente vai tomar. Em algumas culturas asiáticas, as pessoas fazem o fumo invertido. Ao invés de fumar, por exemplo, aqui está o cigarro, aqui está a ponta ativa do cigarro, aqui está o filtro, por exemplo, ao invés de fumar assim, eles fumam ao contrário. Eu também me pergunto como, mas é uma cultura, tá? A ponta acesa fica dentro da boca. Imagina o calor que é dentro dessa cavidade, tá? Esse calor, tá? Produz uma queratose, ou seja, excesso de queratina no local da mucosa. Esse calor pode dar uma... Vocês já viram, né? Vamos supor, se eu ficar aqui, ó, um tempão na minha mão, daqui a um tempo essa região da minha mão vai ficar o quê? Vermelha, né? E aí, quando a gente tem a queratose, né? A gente tem o excesso de queratina, mas além disso a gente pode provocar o quê? Uma irritação no local. Então, além de ficar esbranquiçada na região, ela fica avermelhada, com pontinhos vermelhos, a gente vai ver, tá? O pior que tem é o fumo invertido, tá? Mas nada impede uma pessoa que fuma um cigarro normalmente ter, tá? Nada impede, tá? Mesmo com filtro pode aparecer. Vai depender da frequência que a pessoa fuma e da quantidade, tá? Então, vamos ver, tá? Agora aqui, se virar, se for uma coisa muito intensa, gente, lógico que pode desenvolver alguma coisa ali, porque o tecido tá mudado, não é displasia, mas ele está mudado. Foi colocado muita queratina na região, tá? Eles fazem tudo diferente mesmo, tá? Vamos lá. Então aqui, gente, quais são as características clínicas? Primeira coisa é que normalmente acomete pessoas acima de 45 anos de idade. Normalmente também acomete mais o sexo masculino. A exposição a longo prazo desse calor do tabaco é um fator importante, tá? Então, se o paciente falar para você, eu fumar 10 anos e tiver essas lesões, opa, estomatite nicotínica, tá? Chega a ser placas ou manchas branco-acinzentadas. São numerosas pápulas levemente elevadas, com centros avermelhados pontiformes, porque são pontinhos, tá? Por isso que chama pontiforme, são de pontinhos. Representam a inflamação ao redor de ductos da glândula salivar menor. Não sei se eu já cheguei a comentar com vocês. Na região aqui, gente, tá? A gente tem três tipos de glândulas salivares maiores, que vocês conhecem, que são as parótidas, que ficam nessa região, sublingual, submandibular.
Só que só isso não dá conta do recado, não, tá? Dentro da nossa boca inteira tem micro, tá? Desculpa, a gente tem glândulas salivares menores, tá? Depois, quando vocês estiverem na clínica, faz o teste de secar a boca do paciente bem e olha o palato dela, vai sair umas microgotículas, tá? De vez em quando sai. Não é sempre que sai, não, mas de vez em quando sai. Aí vocês vão lembrar de mim. São esses ductos de glândulas salivares menores jogando a saliva, tá? É muito fofo. Chega a ser fofo, dá vontade até de apertar, mas a gente não aperta porque não pode, tá? E pode se estender essa lesão da estomatite nicotínica, ela pode se estender do palato até a gengiva e, para vocês terem ideia, até as papilas, tá? As papilas interdentais. Em alguns casos, pode observar hiperqueratose na mucosa jugal, tá? No lado, e manchas escuras no dente, indicando que o paciente fuma, porque às vezes ele fala que não fuma, e aí você vê aquelas manchas no dente e, além disso, queratose na mucosa jugal, tá? Então, só para vocês observarem isso, que além da estomatite nicotínica, você muitas vezes observa outras lesões, como a hiperqueratose na mucosa jugal e, que é a bochecha por dentro, tá, gente? Ou manchas escuras nos dentes, tá? Olha como que é muito característico. Você bate o olho, pergunta para o paciente se fuma, bang. É quase gol certo, né? Então, olha só. Olha comigo aqui. Isso aqui, ó, seriam a inflamação dos ductos das glândulas salivares menores. Então, aqui, ó, a vermelhidão, indicando a inflamação da região. Em volta, a deposição de queratina, por causa daquele trauma de calor. Vocês vão ver, vocês vão conseguir associar as duas matérias. Quem tá tendo ou quem já teve CMF do sistema imunemato fala de hiperplasia, né? E querendo ou não, a hiperplasia, olha aí, ela tá aí, ó. Só que com deposição de queratina, para proteger o tecido que tá atrás dela, tá? Para não passar aquele tecido. Então, essa deposição de queratina é proteção do seu tecido, tá? Então, aqui você tem a deposição de queratina, tendo a lesão o quê? Esbranquiçada. Você não remove. Ai, desculpa. Isso. Perfeito, Kenner. Esses pontinhos no centro é a inflamação do ducto, tá? Beleza? Combinado? E aí, o que acontece? Aqui, gente, vocês vão passar a gaze, tá? Não vai sair, tá? Agora é muito, muito estranho. O paciente para de fumar, em 2 semanas isso some, tá? Chega a sumir, tá? Chega a diminuir ou sumir, de verdade. Ah, mas fuma 50 anos. É impressionante como some, tá? Aqui, ó, olha o tanto que tem, né? Aqui chega a estar inchado, né? Aqui você vê um pouco de edema, tá? Mas aqui, ó, nem tem edema, não. Olha que bonitinho, né? Você vê todos. Essa aqui, ó, chegou na gengiva, até mesmo nas papilas, se vocês perceberem. Olha o dente. Essa pessoa aqui, ó, dá para ver um pouquinho os dentes, né? Essas imagens são do Neville, tá? Essa aqui foi de um caso clínico, mas essa aqui é do Neville. Aqui isso. As manchas marrons aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Tem uma mancha marrom aqui. Aqui tem um pouco, mas pode ser também dentina exposta, tá? Que foi, querendo ou não, queimada pelo cigarro, aí fica aquele aspecto bem marrom, né? É bem característico, tá? Vocês vão ver mais pra frente que eu vou falar, ó, esse aqui é fumante, ó, esse aqui provavelmente fuma, vocês vão ver, tá? Mas olha o aspecto do paciente. É bem característico de tabagista mesmo, tá? E o tratamento é esse, gente. Remoção da causa. Tirou o tabaco, mesmo após muitas décadas sendo fumante, tá? Em 1 ou 2 semanas, a lesão regride ou até mesmo some.
Acompanhe o paciente, porque é o seguinte, se mesmo você removendo o tabaco e não sumir, faz um teste primeiro, porque às vezes o paciente não conseguiu ficar sem fumar 15 dias, tá? Às vezes, ao invés de fumar 30, ele fuma 2. Aí não dá. Não, ele tem que cessar, ele tem que parar de fumar mesmo, senão não some, tá? Então, vamos com calma, não é fácil parar de fumar, tá? E é a mesma pergunta da Fabrine. E se ele voltar a fumar? Aparece de novo, tá? Costuma aparecer de novo. Você tem que deixar claro para o seu paciente, ó, para essas manchas sumirem, você tem que parar de fumar. Se você não parar de fumar, não vai sumir. Se você quiser fazer o teste, fica 15 dias sem fumar. Ele não sente dor, ele pode sentir um leve ardor se por um acaso, vamos supor, igual o tabagista invertido, né? Tem muito calor na região, sabe aquela região que tem os pontinhos avermelhados? Ele pode ter um leve ardor ali, mas não chega a incomodar ele, tá? Ele não vai chegar para você falando assim, olha, eu tô sentindo dor, o que que é? Não, normalmente não é assim, não. Normalmente a estomatite nicotínica, porque assim, a maioria dos pacientes não costuma fazer aquele exame intraoral que a gente viu na outra aula, que é, como é que fala? O autoexame do tecido mole. O paciente não costuma fazer isso. Porque se ele fizesse, ele ia ver, ele ia assustar e ia no dentista, né? Mas não é por causa da dor que ele vai em você, ele vai por outros motivos. Fazer um check-up, fazer uma avaliação inicial, profilaxia, e aí você vê, tá? Aí você pega o espelho, mostra para ele, conscientiza ele. Se ele parar, é porque ele ficou com medo daquela lesão. Agora lembrem-se, ela não é cancerizável, mas vocês têm que conscientizar o paciente que o tabaco ele é um fator cancerígeno. Então tem uma lesão ali. Tendo lesão em boca, o tabaco, né? Aquele papo daquele ditado, né, que eu sempre falo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então conscientiza ele, né, que o tabaco, ele é cancerígeno, tá? Porque às vezes falando isso, ele para de fumar. Às vezes ele não vai parar não, mas às vezes ele para, tá? Às vezes ele se conscientiza e para. E você vai pedir para ele voltar depois de 15 dias para ver se sumiu ou não. Acompanhe esse paciente por um tempo, né? Isso também se ele quiser, né, o tratamento, tá? Porque o tratamento é esse, remoção da causa. Beleza? Pode acontecer da pessoa possuir as duas lesões? Por exemplo, uma leucoplasia. Peraí, deixa eu voltar só para não gerar mais dúvida. Leucoplasia e estomatite nicotínica, pode? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Por exemplo, a pessoa fuma, tem leucoplasia, às vezes tem outras lesões associadas. Vocês vão até ver durante a aula, porque o tabaco, gente, querendo ou não, ele não é bom para a saúde, né? Ele pode causar N problemas, tá? Pode ter por exemplo, um problema pulmonar com leucoplasia, uma estomatite nicotínica com leucoplasia, não tem problema nenhum, não. Pode ter sim, viu, gente? É um caso, assim, não é comum, mas pode ter sim. E a outra dúvida é, você já viu alguma lesão dessa que não voltou ao normal após de 15 ou 30 dias? Olha, até hoje não, tá? Agora, já aconteceu assim, de eu ver o paciente depois de 15 dias, aí ele fala, não, olha, doutora, eu parei. Aí ele faz aquela cara de tipo, parei, diminuí, mas não cessei. E aí, você olha, é o seguinte, isso é muito importante para nós no seu diagnóstico, aí você conscientiza ele que ele tem que falar a verdade naquele momento. Aí ele fala, tá bom, eu vou falar para você. Eu fumei, ao invés de fumar, como é que ele falou? Ao invés de fumar 5 no dia, eu fumei 1, porque tá muito difícil parar. Então, você vê até
uma diminuição da lesão, mas não o desaparecimento. Então, você só se conscientizar. Agora, eu nunca peguei um paciente que me deu certeza que parou e não sumiu, tá? Ele tentou me dobrar uma vez, que foi esse caso que eu tô contando para vocês, mas olha, é muito importante para o seu diagnóstico, porque isso não pode ser uma lesão mais grave. Não, eu vou falar a verdade. É impressionante o que eles falam, tá? Quando você fala que pode ser uma lesão mais grave, eles dão um baque e te contam, tá? Agora, se ele falar que parou mesmo, ele jura que parou, tá? Ele fala assim, nossa, doutor, eu juro que eu não fumei nada nesses 30 dias, estavam por até um tempo maior, nesses 30 dias. E aí até piorou a lesão, gente, faz uma biópsia, porque pode ser realmente uma lesão mais grave, tá? Lembrem-se, úlceras acima de 15 dias, 30 dias, úlcera mesmo, tá? Machucadão mesmo, que dói. É bom a gente dar uma olhadinha, fazer uma citologia esfoliativa ou até mesmo uma biópsia. Beleza? Não me julguem por eu ter deixado essa leucoplasia separado. É para vocês não confundirem, tá? Essa leucoplasia só aparece em portadores de HIV e está associado à presença de um vírus também chamado Epstein-Barr. Eu queria deixar claro para vocês, a gente vai ver em algum momento, eu acho que é nessa matéria mesmo, ou se não é na propedêutica odontológica 1, tá? Que são as herpes. Gente, vírus de herpes não é um só. Para quem achava que era um só, não é. Tem vários, tá? 8 tipos principais, mas existem estudos mostrando que tem mais tipos. Desses 8 tipos, um pode te dar o linfoma de eita, é difícil falar isso. Hodgkin, ou se não, esclerose múltipla, herpes simples, que é o que a gente conhece, carcinoma nasofaríngeo, mononucleose infecciosa, granulomatose linfomatoide e linfoma de Burkitt. Esses são exemplos do que os vírus da herpes podem te causar, tá? Então, quem tá com a aula aí, né, ou tá anotando num papel, todas essas lesões que estão escritas aqui em volta desse vírus são os vários vírus da herpes, só para a gente lembrar que não é um tipo só isso, tá? Não está associado com a leucoplasia pilosa, não. É só para vocês saberem que existem vários tipos de herpes e as coisas que podem causar, tá? O Epstein-Barr é o tipo 4 e ele pode estar associado, sim, à leucoplasia pilosa, tá? Agora, a leucoplasia pilosa está intimamente associado a portadores de HIV em um estágio avançado da lesão, um estágio avançado da infecção, tá? Então, vamos lá. Características clínicas da leucoplasia ainda continua sendo a placa branca, não destacável em boca, mas ela vai acontecer mais na lateral da língua, tá? Ela varia na aparência entre tênues estrias brancas verticais, tá? A áreas leucoplásicas espessas e corrugadas, apresentando uma superfície queratótica e áspera. O que é o queratótica? É a deposição de queratina na região, tá, gente? O áspera é essa espessão de queratina. Uma região áspera que a gente pode ter de queratina, aqui, ó, se vocês pegarem essa região do cotovelo, se não estiver bem hidratada, quanto menos hidratada, maior deposição de queratina, tá? Essa deposição de queratina aqui para proteção do tecido, vocês passam a mão, vocês veem que é áspera. Unha, tá? Não que ela seja áspera, viu, gente? Mas ela é dura, né? É essa questão de queratina mesmo. Quanto mais dura, mais áspera. Só que em boca, a gente tem uma lubrificação direta em cima da lesão, né? Que é a saliva. Então, por isso, muitas vezes, vocês não vão sentir a mesma aspereza que aqui, mas uma forma mais rugosa,
tá? Outra coisa é o seguinte, em poucos casos se tornam extensas e recobrem totalmente a superfície lateral dorsal de língua. Raramente vai acometer a mucosa jugal, palato mole, faringe ou esôfago, tá? Mas pode acontecer, tá? Então, olha só, esses são pacientes com HIV, tá? Já foram diagnosticados com HIV, tá? Ou às vezes ele não sabia que tinha HIV e apareceu assim no seu consultório. Uma das coisas que vocês vão ver que isso parece com quem? Com a leucoplasia. Mas a leucoplasia, ela não deixa de ser uma leucoplasia, tá, gente? Mas é o seguinte, quando ela está em borda lateral de língua, pode indicar um paciente aidético. Como você vai pedir biópsia, você pode pedir exame o quê? Sanguíneo, incluindo, né, o exame do HIV, tá? E aí você vai ter o diagnóstico mais preciso. Você pode, durante a anamnese, quando você pergunta se o paciente tem alguma doença sexualmente transmissível, muitas vezes ele não vai te falar que é aidético, por receio de você não atendê-lo, tá? Quando você vê essa lesão em boca, você pode conversar com ele, olha, eu tô vendo que você tem uma lesão na língua branca, aí você mostra para ele, isso aqui pode ser isso, aquilo, vocês vão ver que tem N diagnósticos, e também pode estar associado com um vírus. A pergunta que eu vou te fazer não é para você se assustar, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Se por um acaso você já fez um exame para saber se contém o vírus da AIDS. Porque pacientes aidéticos podem ter essa lesão. Não é para se assustar. Eu sei que muitas vezes o paciente vai se assustar, mas você tem que conscientizar ele que é pro bem dele essa pergunta, tá? Às vezes o paciente vai te falar na anamnese, olha, eu sou aidético, e assim que você bater o olho nessa lesão, você já consegue até fazer o diagnóstico, tá? Só que lembra, tem associação com a Epstein-Barr. Então, além do vírus da AIDS, esse paciente tem o quê? O vírus da herpes, tá? Aí, calma lá, vamos lá. O tratamento prognóstico nesse caso, muitas vezes não é necessário. É estranho falar isso, né? Mas é porque é o seguinte, gente. Primeira coisa, se o paciente é aidético e faz o tratamento, você não precisa intervir, beleza? Agora, se ele não sabe, é outro papo, guarda essa informação, tá? Por isso que tá a frase muitas vezes não é necessário. O paciente pode ter um leve desconforto em boca, tá? Ou necessidade de estética. Vamos supor, às vezes o paciente, né, sei lá, tem uma namorada ou ele estava no momento mais íntimo com outra pessoa e a pessoa reparou nessa mancha branca na língua e se assustou, né? Então, por necessidade estética, você pode vir tentar remover. Mas lembre-se, leucoplasia pode ser o quê? Pode recorrer, né? Mesmo que você remova, né? Ela pode voltar, tá? Medicamentos sistêmicos contra o herpes vírus pode ter uma rápida resolução, em especial nesse quesito aqui, ó, de leve desconforto e necessidade estética. Então, por exemplo, um aciclovir, né? É um medicamento contra o herpes vírus, mas é o quê? Sintoma. Lembra que eu falei para vocês? Herpes não tem como curar, mas tem como o quê? Aliviar sintoma, tá? Por isso que as recidivas são esperadas, tá? Então, durante o tratamento, o paciente pode até ver o quê? Uma redução dessa lesão branca, mas assim que ele parar, pode ocorrer o que? A recidiva, e você tem que dar o quê? Essa informação para o paciente. Olha, a gente pode fazer isso, mas provavelmente vai voltar. Alguns estudos vão demonstrar resolução prolongada após a combinação do tratamento de aciclovir creme, ou seja, tópico, junto com a
podefilina resinosa, que também é tópica. É um remédio tópico, tá? A junção das duas normalmente demonstra uma diminuição da lesão a longo prazo, tá? Gente, quando for 10h40, vocês me avisam aqui que a gente dá um intervalinho. É 10h40 mesmo, né? Excisões cirúrgicas ou crioterapia são utilizados por alguns profissionais, não tem problema. Só conscientiza o paciente que essa lesão pode voltar, tá? A crioterapia, lembrando, é a intervenção que você faz com nitrogênio, tá? Igual, por exemplo, a gente até comentou outro dia na aula de verrugas, né? Que os dermatologistas fazem essa queima de nitrogênio na região e a verruga cai. Praticamente isso. No caso aqui, vai só queimar a lesão mesmo e ela vai sumir depois dessa queima por nitrogênio. Uma significativa redução pode acontecer com pacientes que são controlados com o coquetel antirretroviral. Por isso que eu falei, muitas vezes não é necessário você intervir. Às vezes o paciente já está sendo medicado com o coquetel antirretroviral. Então, muitas vezes você não vai precisar fazer nada. Só que às vezes ele está no início, tá? Desse coquetel antirretroviral e às vezes precisa de uma manutenção do médico. Então, assim, se ele te falar que é a idético que ele está tomando coquetel antirretroviral, você só fala para ele, olha, vamos esperar ver se essa lesão não melhora até daqui a uns 15 dias. Se não melhorar, você pode voltar no seu médico ou em mim, sem problema nenhum, tá? Lembrando que quem faz, né, a prescrição do coquetel antirretroviral são os médicos, tá? Gente, essa aqui também é uma lesão, pode pôr um asterisco nela, tá? Ela é bem característica, tá? Não deixa de ser uma lesão branca, chama líquen plano. Ela é uma doença inflamatória crônica, ela é bem comum, ela não é tão incomum assim, só que, assim, ninguém sabe por que ela aparece, mas o pessoal tem a hipótese que essa lesão está relacionada à imunidade do paciente. Pode apresentar manifestação cutânea, pele mesmo, e mucosa, tá? As duas juntas também. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa lesão também é cancerizável, tá? Visto parecer uma maior incidência de neoplasias em boca em indivíduos que já têm ou tiveram essa doença, tá? Quais são suas formas clínicas? A gente tem duas, tá? De acordo com o livro do Neville, que é o líquen plano reticular de rede, tá? E líquen plano erosivo, tá? Então, essas aqui são as manifestações cutâneas, tá? A gente vê aqui a região de inflamação, ó, avermelhada, uma área esbranquiçada devido à deposição de queratina, tá? É como se fosse um zoom dessas lesões, tá? Essa lesão aqui é um zoom dessa lesão. Você vê que o branquinho tem uma área que parece uma rede, tá? O entrelaçamento de estrias brancas. Elas são conhecidas como estrias brancas de Wickham, tá? Elas aparecem em boca também, tá? São extremamente características do líquen plano, tá? Isso aqui é na mucosa, na pele. Agora a gente vai ver na mucosa, tá? O primeiro tipo, que é o reticular, é o mais comum entre eles, disparado, normalmente é assintomático. Frequentemente são bilaterais, tá? Mas nada impede de ter unilateral. Não é contagioso, tá? Podem ficar tranquilos, não é contagioso. Ó, eu nunca falo que não pode aparecer, porque é biologia, pode aparecer sim, tá? Mas não é comum, tá? Mas pode aparecer no lábio sim, tá? O que mais vai aparecer é na bochecha do lado de dentro, tá? Que é a mucosa jugal, tá?
pode ocorrer na gengiva, dorso de língua e lábios, tá? Melanodermas podem ainda, na lesão, apresentar melanose na região. Então, dentro da lesão, você vai ver pigmentação de melanina, tá? E é super normal em melanodermas, tá? Vamos ver aqui um pouquinho, tá? Peraí, opa. Vão ser, então, a gente vai ver o conjunto de estrias finas e brancas entrelaçadas entre si, que são as estrias de Wickham. Lembra disso aqui, especialmente na hora da prova, é uma dica, resultando em um aspecto de uma rede sobreposta à mucosa, tá? Em especial quando a gente falar de caso clínico, lembra disso aqui. Não são estáticas, é incrível como essa lesão, ela piora e melhora durante semanas, ela normalmente não fica estática. Ela normalmente uma semana dá uma melhorada e depois volta. Depois dá uma piorada, depois volta, tá? E fica nessa brincadeira, tá? É mais ou menos isso aqui que eu tô falando para vocês. Aqui, ó, para quem perguntou se pode aparecer em lábio. Pode sim, mas não é comum. O mais comum é na mucosa jugal, tá? Olha aqui, as linhas entrelaçadas entre si, tá? Percebam bem que parece uma rede de linhas brancas, tá? São as estrias de Wickham. Esse aqui é um melanoderma, só para a gente ver como que fica, às vezes, em pacientes melanodermas. Aqui a gente tem, né, as estrias brancas de Wickham, ó, e entre elas você tem deposição de melanina, dando esse aspecto melanótico na região também, tá? Aqui, ó, outra para a gente ver sem a região com deposição de melanina, ó. Viram aqui? Tá? Ela é bem característicazinha, tá? Bateu o olho, viu essas linhas, né? Pode já suspeitar de que líquen plano reticular não é contagioso, tá? O erosivo já é um líquen plano com erosão, ou seja, o tecido conjuntivo está exposto, tá? Então, o paciente tem dor, então ele pode vir atrás de você por causa dessa dor, né? Te procurar por causa dessa dor. São áreas eritematosas difusas contendo úlceras de graus variados, tá? Entremeadas pelas estrias de Wickham. Frequentemente pode ser observada a formação de pseudomembrana sobre essas úlceras, porque às vezes, gente, com essa mudança de pH por causa da inflamação, pode dar oportunidade para quem crescer? Cândida, tá? E às vezes você tem as estrias de Wickham, a úlcera e por cima dela uma pseudomembrana de cândida. Loucura, né? Mas isso pode acontecer, tá? E quando isso acontece, você trata a cândida primeiro, tá? Que você vai ver o líquen plano depois. Chega a ser estranho. Eu vou mostrar uma foto para vocês já já, tá? Dificilmente sofrem remissão, ou seja, regridem, e são associadas a sintomatologia dolorosa intensa e maior probabilidade de malignização, até mesmo por causa das úlceras, né? Então aqui, gente, olha aqui, as estrias de Wickham, tá? Úlcera, olha o tamanho dessa úlcera. Gente, esse paciente deve ter dor de um tanto, tá? Essa aqui é na gengiva, tá? Aqui a gente vê a erosão da gengiva, tá? As estrias brancas do líquen plano estão aqui, tá? Essa língua aqui é para vocês verem, tá? Que teve um tratamento de corticoide para alívio de sintoma, tá? Melhora, mas não regride o tanto que a gente espera, né? Então, aqui a gente tem, isso aqui é tecido necrosado, né, gente? É tecido morto da língua, né? Teve a úlcera e a casquinha, tá? Então, com o tempo some, tá? Você lembra que eu falei para você? A propósito, lembra para vocês que eu falei, né, da casquinha em boca, fibrina? Aqui é um bom exemplo, tá? E na afta, quando dá a pseudomembrana em cima, tá? Que fica mais branquinho em cima também, tá? Olha como que melhora, né? Com corticoide, a gente vai chegar lá.
O tratamento do reticular, ele não tem sintomas, tá? Então, normalmente não tem tratamento, mas você tem que acompanhar o seu paciente para ver se vai piorar ou não aquela lesão. Mas você tem que tomar cuidado com esse paciente, tem que prestar bem atenção, ver se ele não tem cândida, tá? Porque pode aparecer cândida mesmo sendo o líquen plano reticular. No erosivo, como o paciente tem dor, tá? Você pode fazer essa administração de corticoide tópico. Aí tem esses tipos aqui, ó. Fluocinonida, betametasona e clobetasol em gel, tá? Devem ser aplicados várias vezes ao dia nas áreas mais sintomáticas e normalmente a cicatrização é de 1 a 2 semanas. Igual esse caso aqui da língua, tá? O caso da língua foi aplicado várias vezes ao dia e cicatrizou, mas não cura, tá? Ou sistêmico quando mais grave, tá? Normalmente vai ocorrer recidiva e você tem que deixar o seu paciente ciente disso, tá? Então, por isso que você sempre tem que reavaliar a lesão do líquen plano, sendo reticular ou erosivo, tá? Trimestralmente ou semestralmente. Não pode ser por mais tempo que isso, não. É no máximo de 6 em 6 meses, tá? Esse paciente vai precisar de acompanhamento, gente, vocês não estão entendendo, né? Assim, o resto da vida, tá? Porque o líquen plano, ele pode diminuir, mas ele não some, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é um tratamento, tá? Que foi feito o seguinte, é um outro tipo que eu quis mostrar para vocês. Aqui, gente, a gente tem um líquen plano, tá? Erosivo, foi tratado com corticoterapia, tá? Nesse meio tempo da corticoterapia, apareceu a candidíase pseudomembranosa. Aí foi só passar o antifúngico, olha a melhora desse tecido, tá? Melhora muito, mas isso acontece bastante, tá? Pela mudança de pH na boca, né? Ou se não, esse paciente tinha o quê? Né? O líquen plano, teve que fazer uma antibioticoterapia por outro motivo, muda pH em boca, a candidíase aparece. Então, sempre que vocês verem uma candidíase, independente se tem outra lesão ou não, vocês têm que tratar, é fungo. Então, vocês vão utilizar o antifúngico na região. É o mesmo paciente, tá? Isso aqui é o tratamento mostrado no livro do Neville, tá? Olha a melhora dessa mucosa. Agora é o seguinte, provavelmente esse líquen plano vai fazer o quê? Voltar, tá? Normalmente tem essa recidiva. Onde que estão as tais linhas, né? As estrias de Wickham, né? Para quem está se perguntando, elas estão aqui, tá? Elas estão leves, mas lembrando que tem aqui já um pouco de pseudomembrana, tá? De candidíase, tá? As linhas brancas continuam, tá? Aqui, ó, tem um restinho aqui ainda, tá? Sempre vai ter, tá? Aqui a gente tem o lúpus eritematoso. Lúpus não é uma doença fácil. Muita gente começou a descobrir, né? Porque não é uma doença, vamos dizer assim, ela não é nova, mas o pessoal começou a ter vários meios de diagnóstico para descobrir essa doença, né? Tem vários tipos de lúpus, mas o que a gente vai falar é o eritematoso, porque ele pode aparecer em boca, tá? O lúpus, gente, é uma doença autoimune, tá? Tem um pouco a ver com o nosso corpo, o nosso sistema imune agredir o nosso próprio corpo. Ele acha que algumas células do nosso corpo não são nossas. Ele deu esse bug no sistema aí e ele acaba agredindo o nosso próprio organismo. Ele acaba tentando rejeitar um tecido, tá? Resumindo, porque é muito mais complexo que isso, mas é só para vocês entenderem a essência dessa doença. É o nosso sistema imune agredindo o nosso próprio corpo, tá? O diagnóstico ele pode ser clínico, mas ele vai precisar também de um teste laboratorial, tá? Que chama teste de imunofluorescência direta e até mesmo sanguíneo, tá? Porque uma pessoa que tem lúpus,
O hemograma fica completamente alterado por causa do sistema imune. O sistema imune está nos agredindo. Então, você vai ver um aumento exacerbado de linfócito T, linfócito B, tá? Você vai ver aqueles níveis de referência muito alterados, tá? Obviamente, quando a gente vê um lúpus, a gente não trata sozinho. Quem trata lúpus não somos nós, né? São os médicos. Então, o ideal é a gente encaminhar para um dermatologista, né? Ou um hematologista, tá? Que eles vão tratar sistemicamente desse paciente, tá? Normalmente, acomete o sexo feminino, tá? Pessoas com 40 anos de idade. A etiologia é desconhecida, o porquê, né? Que o nosso sistema imune nos ataca, né? Não faz sentido. Mas é um bug no sistema, gente. Então, por isso a hipótese é genética, é mutação genética, tá? Mas é certeiro? Não é, tá? Pode se manifestar de duas formas, tá? De forma sistêmica, tá? Que vai acometer provavelmente várias partes do seu corpo, ou cutânea, que vai acometer mais uma parte local do seu organismo. Pessoas que têm lúpus eritematoso normalmente vão ter esse aspecto, vão ter lesões, tá? Eritematosas nessa região do rosto, que vão lembrar até mesmo uma asa de borboleta, tá? Tem mais a ver com o lúpus sistêmico, tá? Que a gente tem essas características clínicas quando em boca, tá? Isso aqui, ó, tá vendo que são linhas brancas, mas elas não são entrelaçadas entre si, tá? Então, a gente já, ó, descarta o líquen plano, tá? É uma doença grave, pode envolver diversos sistemas. Os sistemas que normalmente são acometidos é o renal e o cardíaco. Pessoas que têm lúpus, que acometem os rins e o coração, normalmente agravam e acabam entrando em óbito, tá? Pode ser que a pessoa consiga viver por um tempo considerável, em especial se ela seguir direitinho o tratamento passado pelo médico, mas a grande maioria dos óbitos de lúpus é por meio desse envolvimento renal e cardíaco, tá? A pessoa pode ter febre, tá? Vocês vão ver isso quando falarem de imunidade, de citocina, desculpa, né? Quando falar de citocina, vocês vão ver o porquê da febre. Perda de peso, pode ter artrite pelo sistema imune estar agredindo as suas articulações. Fadiga em geral, ou seja, aquele cansaço sem fim que você não quer nem levantar para pegar um copo d'água mesmo estando com sede, um mal-estar generalizado e manifestações cutâneas, tá? Quando forem bucais, elas não são comuns, tá? Mas 5% a 25% dos pacientes que têm o lúpus eritematoso sistêmico vai ter a proliferação na mucosa bucal, tá? Normalmente acomete a mucosa jugal, igual essa foto aqui, palato duro e gengiva. Vão ter graus variáveis de ulceração, né? Lembrando que úlcera normalmente acompanha dor e eritema, tá? E hiperqueratose em volta, tá? Existe aumento na atividade humoral de linfócitos B e função anormal dos linfócitos T, tá? Então, aqui, ó, para vocês verem, né, a asa de borboleta, né? Dava até para desenhar, né? As anteninhas aqui, ó. Tá? E bateu o olho, você viu o paciente com isso aqui, já pode observar em boca, ver se não tem uma lesão dessa. Se não tiver, só acompanhe o paciente, tá? Porque pode ter ou não. O cutâneo local, você vai ter poucos ou nenhum sinal e sintoma do paciente, tá? Mas as lesões vão estar limitadas a uma região de pele ou até mesmo de mucosa. Quando for na pele, vão ter placas eritematosas descamativas, vão lembrar tipo uma alergia, que frequentemente estão distribuídas nas áreas da pele expostas ao sol, em especial na região de cabeça ou pescoço. Então, a primeira coisa você já sabe. Uma coisa dos tratamentos é não tome sol,
né? Evite o contato com o sol ou evite ficar muito exposto ao sol, tá? São idênticas às lesões de líquen plano erosivo, porém, raramente ocorre na ausência de lesões cutâneas. Então, aqui, gente, as lesões bucais vão ser idênticas ao líquen plano erosivo, só que provavelmente o paciente ainda vai ter alguma lesão em pele, tá? A área central da lesão é eritematosa ulcerada ou atrófica, com ou sem pontilhado delicado de pontos brancos. A gente vai ver na próxima foto. Circundada por estrias brancas finas e irradiadas. Podem ser dolorosas, especialmente quando expostas a alimentos ácidos ou salgados, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Olha a diferença, né? Lembra um líquen plano erosivo, né? Mas eu acho muito mais característico do que, assim, tem muito mais eritema, é muito mais avermelhado, né? Mostrando essa agressão na mucosa, tá? Pode aparecer no palato. Aqui vocês poderiam até achar que lembra a estomatite nicotínica. Mas cadê a parte branca? A queratose em volta? Não tem. E não é só lembra, aqui tá até ao contrário, né? Em volta tá avermelhado com pontinhos brancos. A estomatite nicotínica são pápulas brancas com pontinhos avermelhados no interior, tá? Então, olhou isso em boca do paciente e viu que ele tem algum... ou você pode perguntar para ele, você tem algum machucado em pele que não sara? Né? É como se fosse uma alergia? Pode correr sangramento, é úlcera, tá? Toda vez que a gente fala em úlcera, pode sim ocorrer sangramento, tá? Quando você tem uma lesão dessa, você vai perguntar para o seu paciente se ele tem alguma lesão em pele que lembre alergia, tá? Ou que não sara há um tempo. Você fala, ah, não, eu tenho e tal. Provavelmente é o que então? Lúpus erosivo, tá? O lúpus eritematoso, desculpa. Agora, se por um acaso ele não tiver, já vai ser pode ser o quê? O líquen plano erosivo, tá? E a gente tem que acompanhar esse paciente. De qualquer forma, a gente vai acompanhar esse paciente, sendo o lúpus ou o líquen plano, a gente vai acompanhar esse paciente, tá? Aqui, ó, mais uma, tá? Evidência aqui, ó, um lúpus eritematoso, tá? Se tiver doendo, alívio de sintoma, tá? Não tem muito o que fazer, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó. Tratamento e prognóstico. Evitar a exposição solar. Quando a pessoa tiver o lúpus eritematoso leve, lembra que é sistêmico, viu, gente? Então, assim, eu sei que a gente pode indicar vários tratamentos para o paciente, né, terapêuticos, mas eu acredito que a gente possa intervir nesse paciente junto a um médico, tá? Mas, sobre a questão de alívio de sintomas, você pode indicar um anti-inflamatório, não tem problema não. É um anti-inflamatório não esteroide associado a drogas antimaláricas. Eu queria até que vocês dessem um parênteses aqui, porque estão falando muito, né, da intervenção do coronavírus, né, com associação a drogas antimaláricas, né? Que ela auxilia nisso. Não quero discussões polêmicas sobre o coronavírus, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que eu nem aguento mais falar desse ser morto-vivo mais, mas é o seguinte, olha como que o ser humano é, né? Às vezes, realmente, drogas antimaláricas podem auxiliar no coronavírus, né, ou em outra doença. Mas, assim, como que o ser humano é egoísta, né, e tá tomando isso por precaução. Eu queria essa reflexão de vocês aí, tá? Mas aqui, ó, esse ser humano aqui que tem o lúpus eritematoso, às vezes ele não tá achando nem na farmácia por causa de pessoas que estão comprando isso em vão. Olha que triste. Esse aqui é um exemplo de um paciente que precisa de hidroxicloroquina, tá? Agora, pera. Quando se trata de lesões com úlceras, está intimamente ligado ao sistema sanguíneo.
Tá. Então, os patógenos causadores dessas doenças, dessas lesões podem... Olha, é o seguinte, lembra que... Olha, presta atenção só no lúpus, tá? O lúpus, o sistema imune acha que a gente é o patógeno. Ele não tem patógeno, entende? Então, o que acontece? É a região que ele acha que é patógena. Essa lesão, né, essa doença, ela é muito interessante de ler, porque ela é complexa. Nesse caso do lúpus é isso. Agora, vamos supor, você tem uma lesão em boca que é por outro motivo, né? Vamos supor, é virótica, é outro papo, mas a gente vai falar provavelmente nas lesões vesículo-bolhosas, tá? Mas excelente pergunta, tá? Nesse caso do lúpus eritematoso, líquen plano, as que têm úlceras que a gente viu até agora, elas são mais locais. Elas não costumam proliferar sistemicamente para outro lugar, não. Só lembra de uma coisa. Quando você tem, por exemplo, o líquen plano, que é cutâneo também, né? Mas ele é mais localizado, então ele é cutâneo ou mucosa, então ele é um problema mais superficial, tá? Ele acaba podendo cometer sistemicamente, mas acomete mais a superfície. Não sei se eu fui clara, mas a gente, num outro momento, quando a gente falar de lesões vesículo-bolhosas vindas, né, de micro-organismos, a gente deve falar mais sobre essa locomoção, né, de via sistêmica. Mas o lúpus não, tá? O lúpus é do corpo mesmo, é genético, né? O que o pessoal fala é que o sistema imune, ele vê um local como se fosse antígeno e agride esse local, tá? Quando você tiver... Que isso, de nada. Quando você tiver um lúpus eritematoso, né? Um sistema grave, né? Um problema sistêmico mais grave, com episódios agudos que vão envolver artrites, pericardite, trombocitopenia e nefrite, depois vocês pesquisam aí com calma, porque é até interessante para a gente ler um pouquinho dessa parte mais médica, tá? Vão ser utilizados corticoides sistêmicos associados ou não a outros agentes imunossupressores. Por que agentes imunossupressores? Porque o lúpus, ele está intimamente ligado com o nosso sistema imune. Então, a gente muitas vezes vai ter que utilizar alguns agentes imunossupressores. Lembrando que quando for sistêmico mais grave, é interessante conversar com o médico do paciente, tá? Caso ele não tenha, você pode indicar alguém. E no caso de lúpus eritematoso cutâneo local, você pode passar o corticoide tópico para o paciente, em especial para aliviar os sintomas, né? Caso ele tenha dor. Agora, caso persista mesmo após o corticoide tópico, você pode indicar uma droga antimalárica sistêmica, só que em baixa dose. Não pode ser a mesma dose que você colocaria no sistema leve ou grave, tá? Ou até mesmo baixa dose de talidomida, que é um tipo de fármaco, tá? Ou seja, de remédio, que a gente pode utilizar também, tá? O prognóstico vai depender muito de quais órgãos o paciente tem acometido. Vamos supor, um paciente renal é grave, um paciente cardíaco é grave, né? Imagina um sistema imune agredindo o coração, tá? Não é fácil, né? Então, a sobrevida de 20 anos, para a gente ter uma ideia, né, é de 75%. Então, assim, é uma doença que a gente ainda consegue uma sobrevida grande, tá? O paciente não morre rapidamente se ele estiver fazendo tratamento. Tá bem? Mas muitas vezes ele nem sabe, tadinho. Então, às vezes, ele vai chegar para você no consultório com aquela formato de borboleta ou com algumas erupções cutâneas, né? E ainda com essa lesão em boca, tá? E aí você pode encaminhar para fazer o exame laboratorial para ver o que está acontecendo, tá?
Condições hereditárias, né? Esses aqui, ó, tem um aqui que vocês já viram, que é o leucoedema. Só que, gente, eu sei que ele é comum, né? Ele não é uma doença, mas ele não deixa de ser uma lesão branca, tá? Só que a gente já tá até acostumado com ele, né? É uma lesão que normalmente acomete em quem? Os melanodermas, tá? A característica clínica é aquele aspecto enevado da mucosa jugal. É um edema intra ou intercelular na camada espinhosa, que torna a mucosa jugal esbranquiçada ou acinzentada, uniforme e opalescente. Só que assim que você traciona aquela mucosa, some, tá? Então é muito tranquilo esse diagnóstico, né? Tratamento não requer tratamento, mas você deve avisar seu paciente que é uma lesão comum, tá? Não é uma lesão que precise fazer alguma intervenção, tá? Então, aqui, ó, só pra gente lembrar que tá o leucoedema, tracionei, sumiu, tá? Então, segue a vida. Agora, pensa comigo. Se eu bater o olho aqui, olha só, consigo ver tanta coisa, consigo imaginar já tantas lesões brancas, né? Então, se eu tracionei e não sumir, a gente vai ter que investigar, tá? Com os outros exames, né? E acompanhamento do paciente. O nevo branco esponjoso, ele é raro, ele não é comum, graças a Deus. Eles falam que é uma doença genética, é um defeito da queratinização normal da mucosa. É uma produção anormal de queratina em algum local, tá? Da região da mucosa. Normalmente, os pacientes que têm essa condição acometem, vai aparecer, né? Ou logo depois do nascimento, na primeira infância ou até na adolescência, tá? As características clínicas são placas brancas bilaterais, difusas e rugosas. Se localizam na mucosa jugal, na maioria das vezes. Pode ocorrer, tá? Na mucosa alveolar e assoalho de boca. E o tratamento não requer tratamento, é apenas uma condição hereditária. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Você vê aquela camada espessa de mucosa, tá? Beleza? Você vai perguntar para o seu paciente se ele sempre teve aquilo. Ah, desde que eu me lembro eu tenho isso, nunca mudou. Aí, gente, vocês continuem acompanhando o paciente, mas provavelmente é o quê? Né? Em especial, se ele falar que tem uma vida inteira, né? É um nevo branco esponjoso, tá? Agora, se ele falar, não, eu nunca vi isso na minha vida, pelo amor de Deus, acompanhe esse paciente, tá? E façam os exames necessários para diagnosticar e ver qual lesão que é, beleza? A outra questão aqui é a ceratose folicular ou doença branca de Daryer, tá? Ela é incomum, é uma condição cutâneo-mucosa, tá? Então tem pele envolvida, é genética. Além de você ter, né, as lesões bucais, você vai ter cutânea. Então, as características clínicas é observar numerosas pápulas eritematosas, eritematosas na pele do tronco e do escápulo, se desenvolve dos 10 aos 20 anos de idade do paciente, tem um acúmulo de queratina, tá? Mas é o seguinte, gente, no tronco do paciente, tá? Aparecem pintinhas vermelhas, tá? Pápulas vermelhas. E essas pápulas vermelhas, ela tem queratina em volta. E esse excesso de queratina, se você não remove, tá? Com produto, tá? Ou esfoliação própria, acaba tendo um odor fétido, porque bactérias que se alimentam de queratina se aderem na região. E aí, o produto dessa bactéria causa um fedorzinho, tá? Mas é dessa degradação da bactéria, tá? Ah, desculpa. Ô, Kenner, essa imagem de fissuras que você falou foi da lesão passada? Tá. Aqui, ó. O que lembra essas fissuras? Pode lembrar uma leucoplasia,
não pode, são fissuras mesmo. Essa região não teve a proliferação de queratina tanto quanto essas outras aqui, porque a deposição dessa queratina desordenada, ela não é uniforme, tá? Mas sim, são fissuras. Lembra, ó? Vamos supor aqui, ó. A pessoa ó, fala, né? É como se fosse fissuras de mão, por exemplo, né? Essas linhas, tá? Sim, mucosa jugal, tá? Mas é só para você. Isso aqui é a mucosa jugal, o dente, maquiar a língua. Você vê um pouco de fissuras também. Mas é normal pela movimentação, até mesmo pela movimentação que a gente faz, tem um pouco de fissura, tá? Mas é a deposição não homogênea da queratina. Ela tá disforme. É uma deposição de queratina disforme da mucosa. Por isso esse aspecto aqui. Belezinha? Se o paciente tiver desde o início, assim, se ele falar que tem isso desde sempre, que ele já viu isso desde sempre na boca dele, não precisa preocupar, não, tá? Agora aqui, nada. Aí aqui, ó, nessas lesões aqui voltando para ceratose folicular ou doença branca de Dyer, o paciente na região cutânea pode ter esse odor fétido e em boca é assintomático, tá? Vão ser numerosas pápulas achatadas brancas em mucosa e podem ter o aspecto pétreo. Pétreo é pedra, tá? O tratamento dessa condição é filtro solar, tá? Em especial por causa da região cutânea que tem. Evitar ambientes quentes, tá? Essas pápulazinhas começam a ficar com odor mais proliferado. Em casos leves, você pode indicar, você não, né? O dermatologista. Ele pode indicar os queratolíticos ou emolientes, que é como se fosse um esfoliante da região, né? E casos graves ainda vai ter retinoides sistêmicos, tá? Mas esses aqui são cremes, são mais tópicos, e esse aqui é um medicamento. Aqui é só para vocês verem as pápulas, tá? Esbranquiçadas, mostrando uma deposição de queratina aumentada e disforme, tá? Além da pele, pode acometer em boca. Aqui a gente tem a candidíase pseudomembranosa, que a gente já tá falando dela em alguns outros momentos, né? Então, isso aqui para vocês vai ser fichinha. Ela é causada pelas colônias de Candida albicans, pode ser desencadeada devido a antibiótico terapia ou comprometimento do sistema imune, mudando o pH em boca, mudando a microbiota bacteriana. Esse fungo ele é oportunista e acaba se proliferando e causando a doença. As características clínicas, em especial na região de boca, tá, gente? Porque essa doença pode dar em outros órgãos. São placas brancas aderentes que podem ser removidas facilmente e após sua remoção deixa leito avermelhado. Podem dar leve ardor e gosto ruim em boca. O tratamento e prognóstico é a prescrição de antifúngico e verificação da presença de alguma doença de base. Por exemplo, às vezes a pessoa está com algum outro problema, tá? O qual se proliferou essa candidíase. Então, tem que dar uma olhada, ver se é só a cândida ou se tem alguma outra infecção, deixando o ambiente oportunista, o ambiente adequado para a proliferação desse fungo, tá? Então, aqui a gente tem a candidíase pseudomembranosa. Se vocês verem aqui, ó, tem essa membrana, tá? Ela poderia ser confundida com outras lesões brancas, porém, assim que você passa a gás em cima da lesão, ela é removida. E debaixo dela fica essa região avermelhada, tá? Que é o tecido que está inflamado, né, com a contaminação do fungo, beleza? Pode acometer úvula, tá? Pode acometer úvula, pode acometer essa região da orofaringe,
palato mole, palato duro, mucosa jugal, tá? Pode acometer a boca como um todo, até fundo do saco do vestíbulo, tá? A quelite actínica, ela já é diferente para vocês, né? Muitas pessoas já devem ter visto, mas não... A quelite actínica, ela é uma condição potencialmente maligna no vermelhidão do lábio inferior. Provavelmente muito de vocês já tiveram contato com a quelite actínica e só não repararam por não conhecê-la ainda. Mas ela é uma condição potencialmente maligna no vermelhidão do lábio inferior, resultante da exposição crônica à luz ultravioleta, tá? Porque essa exposição à luz ultravioleta, a gente já viu em outro momento seguinte, a luz ultravioleta, ela consegue penetrar a derme, né? E essa penetração pode causar mutações, né? Oh, desculpa, gente. Voltou aqui rapidinho. Mutações na derme do paciente, tá? E pode causar mutações na derme do paciente, e essa mutação celular, ela pode se proliferar ao ponto de virar maligna, né? A incidência dessa quelite actínica, ela aumenta de acordo com quanto a gente vai voltando, chegando próximo à linha do Equador, tá? Da Terra mesmo, tá? Quanto mais próximo à linha do Equador, mais intensa a luz solar, né? E aí, maior a intensidade dos raios ultravioleta, podendo proliferar essa quelite actínica com maior número, tá? Vai acometer, normalmente, pessoas leucodermas de meia idade, tá? A idosos, e está intimamente relacionada a ocupações ao ar livre, que é o lábio de marinheiro, de agricultor, tá? A maior susceptibilidade está entre os pacientes com distúrbio genético, tá? Por exemplo, pessoas que têm xeroderma pigmentoso, albinismo ou porfiria cutânea tardia. Todos esses têm maiores chances de ter a quelite actínica. Agora, se a pessoa é tabagista ou tem uma imunossupressão, ela tem a maior probabilidade de ter quando exposta ao sol, tá? E se por um acaso a pessoa já tiver a lesão da quelite actínica, for tabagista ou imunossuprimida, essa lesão tem grandes chances de virar maligna, tá? Que é o carcinoma epidermoide. Então, vamos lá. As características clínicas normalmente acometem pessoas acima dos 45 anos de idade, do sexo masculino, leucodermas, atividade profissional relacionada ao ar livre, sem o uso de protetor solar ou protetor labial. Porque, por exemplo, se eu usar um protetor solar e fizer aqui, ó, enquanto eu tiver, ó, passei na cara, no rosto, e acabei passando o protetor labial aqui, beleza, né? Já ajuda. Agora, o problema é que a grande maioria não passa protetor solar, ou ainda quando passa, não passa no lábio. Então, por isso até foi desenvolvido, né, o protetor labial. Eu acredito que muitos de vocês já tenham visto em farmácias, né? E o paciente que tiver isso pode indicar o protetor labial de cara para ele, porque ele vai precisar, tá? Agora, o grande problema dessa lesão é que ela se desenvolve lentamente. Então, uma fissurinha aqui, uma crostinha ali, e aí vai aumentando, e por isso que a maioria dos pacientes mal percebe e acha que aquele machucado está ali momentaneamente. Vai ter uma atrofia do vermelhidão do lábio, ele fica menorzinho, vocês vão ver na próxima figura, tá? Vão ter áreas lisas do vermelhidão do lábio, pode ter manchas e também pode ser pálido essas manchas. O ressecamento e fissuras do vermelhidão do lábio inferior são comuns e ainda as margens ficam indefinidas entre o vermelhidão do lábio e a pele. É disso aqui que estamos falando. Olha isso aqui. Aqui, ó, tem a musculatura da órbita da boca, tá? Olha a atrofia, né? O vermelhidão do lábio diminuiu a espessura, o músculo não, tá? Esse músculo não, mas
essa região que a gente chama de vermelhidão do lábio, olha como que diminuiu. Olha a mancha pálida aqui, tá? Essa aqui ainda dá pra gente ver o limite, né? Do vermelhidão do lábio e pele, mas tem umas que não dá, a gente fica um pouco na dúvida. Com a progressão da lesão, começam a ter áreas descamativas e ásperas, tá? Que vão parecer ressecadas, uma crostinha mesmo. Podem se espessar formando lesões leucoplásicas, especialmente quando se estenderem perto da linha úmida, tá? A linha úmida é isso aqui, ó. É a divisão do vermelhidão do lábio para a região do lábio inferior interno, tá? Que é aqui, ó. Tá? Essa parte úmida, tá? As áreas com crostas, erosões e ulcerações são frequentes, tá? Então, olha só. Olha aqui. Então, você vê primeiro essa descamação exacerbada, né? Às vezes sem motivo. Então, às vezes, muitas vezes, gente, por exemplo, uma pessoa no frio realmente tem uma boca que vai ter fissura, úlcera e tudo. Mas se essa pessoa tem constantemente, né, essa descamação epitelial do vermelhidão do lábio, crostas, né? E ainda, olha, aqui a gente fica um pouco na dúvida, né? Até onde vai a vermelhidão do lábio, olha, é estranho, né? A gente vê mais ou menos, né, a delimitação do vermelhidão do lábio. Isso aqui é quelite actínica. Você tem a atrofia do vermelhidão do lábio, áreas pálidas, tá? Úlceras, crostas, tá? Esse paciente, se não fizer a proteção labial dele, a chance disso aqui virar um carcinoma epidermoide é enorme pela mutação celular que os raios ultravioletas podem causar na derme, tá? E agora, estamos quase terminando, queridos. A gente vai falar um pouquinho das alterações celulares e injúrias físicas. Uma é aqui, ó, né? A pessoa fica mordendo a boca sem parar, a queimadura químico-térmica e necrose, tá? Então, aqui, gente, a mucosa mordiscada, ela geralmente está associada a um período de estresse do paciente ou vício de morder a mucosa bucal. Ele fica assim, ó, realmente mordendo a boca, tá? Por dentro. E isso vai fazer com que a região produza queratina na região, tá? Por quê? Ó, desculpa. Vai fazer com que a região produza queratina em excesso para proteger daquele trauma que você está causando a todo momento, tá? Então, você vai ver uma região esbranquiçada e mordida, tá? O tratamento tem um pouco a ver com tranquilizantes ou acompanhamento do caso. Só que esses tranquilizantes, o que acontece? A primeira coisa é vício, porque se for vício, né, o paciente só está com vício igual roer unha, né? Ou senão o paciente está ansioso, aí outro papo. Se você vê que o paciente está ansioso, pode ter uma depressão, está extremamente estressado, gente, encaminha para o psicólogo, tá? Encaminha para o psicólogo, porque aí, às vezes, o problema não é conosco, né? A gente só tá com sinais, né? O que a gente chama até de sinal somático. Então, assim, o paciente, às vezes, está se mutilando, né? Se mordiscando, por algum outro motivo psicológico. Então, se você vê que é um problema psicológico, encaminha, não tem problema nenhum essa interação de profissões. É até ético e extremamente nobre da sua parte fazer isso, tá? Agora, se você quer ver que é só um vício, é o que a gente faz com pessoas que fazem apertamento diurno. Tem um aplicativo até no celular que a gente indica para o paciente, depois eu pego o nome para vocês e passo, que ele fica te lembrando para não apertar a boca, tá? Aí toda vez que ele vibra, você tem que abrir a boca. Com o passar do tempo, isso vira um hábito e você para de ter aquele vício de apertar a boca, né, durante o dia. Então, a gente tem isso também nesses vícios, tá? A gente pode fazer esse tipo de terapêutica. Toda vez que o seu celular, você para de morder a boca, né? Você para de morder a boca. Com o passar do tempo, a pessoa já não tá mordendo a boca mais, tá?
Agora, tem que acompanhar o caso, porque de mordiscada em mordiscada forma úlcera também, né? E a gente sabe que úlceras são perigosas para a gente, tá? Então, lembre-se, se vocês verem que o caso tem a ver com o psicológico do paciente, por favor, conversem, conscientizem o paciente e encaminhem ele, tá? Lógico que você vai intervir junto, tá, gente? Então, aqui, ó, isso aqui eu sei que é uma linha alba, tá? Mas olha aqui que a pessoa fez aqui, tá? Começa a morder a linha alba. Essa região aqui é de queratina, tá vendo? Aqui, ó, você vê marca de mordisca, você vê marca de machucado, tá vendo? E aqui temos uma linha alba sim, tá? Mas aqui a gente tem uma região de mordida, mostrando que essa pessoa, além da linha alba, tem a região de boca mordiscada, tá? Olha essa aqui. Essa aqui é clássica, tá? Isso aqui me mostra um paciente extremamente ansioso, tá? Que fica, ó, roendo a boca. Isso aqui é roer boca, tá? Então, essas partes brancas são de queratina, tá? É o corpo tentando depositar queratina na região para proteção desse trauma que o paciente está gerando na região, tá? Bem tranquilo, bem simplesinho, tá? Não precisa fazer nada, não. Só conscientizar o paciente, às vezes encaminhar para o psicólogo ou, por exemplo, intervir nessa terapêutica de hábito, tá? Queimadura químico-térmica é mais comum do que a gente imagina. Vocês vão até se assustar com as que eu vou mostrar, porque vocês acham que é improvável e não é não. Elas são extremamente comuns, às vezes aparecem o paciente assim, horrorizado com aquilo, tá? Quando é térmico, o paciente sente na hora, mas quando é química, nem sempre, tá? Normalmente, pacientes que ingerem alimentos ou bebidas muito quentes, tá? Ou utilização de químico tópico, abre um parênteses que a gente vai chegar aí, tá? Mas, por exemplo, remédio para asma. A bombinha de asma, na hora que vai inalar, passa pela cavidade oral. E quando tem pacientes que fazem uso além, ou até mesmo quando tem essa primeiro contato, esse primeiro contato pode ter alguma reação da mucosa, porque ela não está acostumada a receber um químico ali, né? E pode gerar essa queimadura química, tá? Então, as características clínicas, vocês vão ver que vai ter um aspecto esbranquiçado desse tipo de queimadura, tá? Desse tipo de lesão. Está relacionada à necrose, tá? Do tecido, decorrente à temperatura elevada que você tem da bebida, do alimento, ou até mesmo do químico, né, que ficou na região, tá? E tem gente, por exemplo, que teve contato com aspirina e tem essa queimadura que causa até necrose, tá? A gente vai ver a foto. O tratamento prognóstico, se estiver doendo, se estiver incômodo, é o alívio dos sintomas e a remoção da causa. Exemplo, eu conheço gente, sinceramente, eu não sei como consegue, mas assim, pensa numa água fervendo para coar o café. Logo que passou no coador, já bebe. Eu conheço pessoas que gostam de tomar o café assim, gente, mas é muito... Mas toma assim, é golão que eu tô falando. Então, assim, de início, essas pessoas podem ter queimadura, mas com o tempo podem até acostumar. Ou se não, pessoas que vão provar a comida, né? Às vezes, muitas vezes queima a língua, né? Ou se não, na sopa. Muitas vezes vão comer sopa, acham que já tá frio, põe a colher toda, queima palato, gengiva, tá? E tem um químico que ninguém toma cuidado na hora de fazer. Ninguém não, né? Ninguém é muita gente, mas assim, tem profissionais que não tomam cuidado na hora de fazer a placa de clareamento, tá? Às vezes fazem um pouquinho mais alta e o ácido fica na região gengival, tá? E causa queimadura química, tá? Então, esse cuidado que os profissionais da odonto tem que ter na hora de fazer o clareamento caseiro, tá? Porque ele é químico, tá? Ele não deixa de ser químico, tá? E no consultório também, quando o químico cai na gengiva, você bate o olho na hora, você consegue ver a reação química do clareamento dental, tá? É impressionante.
Então, vamos lá. Olha isso aqui. Esse aqui foi de comida, tá? Então, você vê aqui a necrose tecidual por queimadura, tá? O tecido embaixo avermelhado, justo, tá? Tá inflamado, né? Tá queimado. A área esbranquiçada tem queratina, tá? Essa área que tá solta já é necrose tecidual, tá? Aqui, ó, é necrose tecidual, tá? Por clareamento dentário, tá? E aqui, ó, provavelmente a placa tá alta, tá? Se vocês verem aqui, tem até uma demarcação, a placa tá alta. E aqui ficou a região, nessa região ficou em contato íntimo com o clareador dentário, tá? Então, causa essa lesão de queimadura química que acaba promovendo uma necrose tecidual da região. Isso aqui descama, tá? E embaixo vai estar sensível, mas dói, tá? A propósito, mas essa região de cima é só remover mesmo, a de baixo vem tranquila, tá? Aqui é uma queimadura por alimentação, tá? E essa aqui é por aspirina, por incrível que pareça, tá? A pessoa, por algum motivo, ficou com a aspirina na boca e queimou, tá? A mucosa jugal dela, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho de necrose tecidual, que corresponde a tecido desvitalizado. As características clínicas são áreas de coloração branca ou branco acinzentadas, e o tratamento prognóstico vai depender da causa e pode ser realizado um debridamento para auxiliar na reparação tecidual, tá? Aqui a gente não está falando de osteonecrose, a gente já falou em outro momento, a gente está falando de tecido mole, tá? Então, olha só. Esses aqui, ó, isso aqui é de aspirina, viu, gente? Isso aqui é necrose tecidual por aspirina. Se eu puxar essa pelezinha aqui, ó, vai saindo, tá? Isso aqui é uma queimadura química, tá? Essa aqui é por clareador dentário. Então, não precisa assustar, isso acontece, mas é só acompanhar seu paciente, tá? Então, eu deixei um esqueminha para vocês na aula, nos slides publicados, que é o seguinte: você tem uma placa branca idiopática, ou seja, você não sabe a causa, você não sabe o que está acontecendo ali, nem seu paciente. A biópsia, de acordo com alguns estudos, é obrigatória, tá? Então, pode ser que dessa biópsia seja vista uma hiperqueratose, ou seja, só um aumento de queratina. Então, é só você remover a causa que essa queratina diminui. Se por um acaso tiver displasia ou um carcinoma in situ, né, você faz a remoção e observação, tá? Se por um acaso tiver recorrência dessa displasia ou carcinoma in situ, que é localizado, tá? In situ significa localizado. Você tem que fazer uma nova excisão, tá? E observar. Se por um acaso nessa biópsia tiver um carcinoma de células escamosas, deve-se remover o câncer e, de preferência, indicar um oncologista para ele, tá? Até mesmo para fazer os outros exames para ver se não deu metástase, né? Se precisa realizar uma radioterapia, uma quimioterapia, tá bem? Então é isso, muito obrigada pela aula de hoje, gente.